Podcast Conversar recebe hoje o engenheiro Alfredo Kotait, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Eu começo perguntando o seguinte: faça um relato sobre a sua atividade profissional e associativa e política também, como ex-senador, né? Eu queria primeiro cumprimentar você, Luiz, o José Márcio, e falar que José Márcio foi meu colega de escola na Getúlio Vargas. Isso. Classe? Fizemos junto lá a economia na Getúlio Vargas. Eu sou formado em engenharia pelo Mackenzie, pós-graduado em administração pela Getúlio Vargas e cheguei a ser mestre em economia também pela Getúlio Orientado Vargas. pelo Luiz Antônio. O Luiz Antônio de Oliveira Lima. Você Lima. está com o livro aí? Fácil não, Beth? O livro? Tá lá. É, o meu professor querido, Luiz Antônio Oliveira Lima, foi o meu orientador. E foi realmente um momento muito bom das nossas vidas, né, Márcio? Porque nada como estudar, não ter tantas responsabilidades, a gente nem sabia o que iria encontrar pela frente. Grandes professores? Grandes professores. Aqui o livro. Aqui. O livro do Luiz Antônio Oliveira Lima. Foi orientador. Extraordinário. Então, e aí, né, a minha vida profissional foi toda dentro da engenharia, mas sempre com esse viés sobre economia, que eu sempre tive muita ligação sobre tudo. Mas, na verdade, né, Luiz e José Márcio, a vida profissional, empresarial, ela isolada, ela fica muito... sem você ter uma atuação em prol da própria sociedade. E aí eu descobri que num certo momento, que eu vou até explicar, desculpa, deixa eu desligar aqui. Você começa a descobrir, num certo momento, vou te falar qual foi exatamente quando o Collor assumiu a presidência da República e fez aquele ato de retenção de todos os ativos. A Zélia, né? A Zélia. Foi aí que eu percebi que não adianta você ficar empreendendo no país e, de repente, você tem aí uma surpresa. E aí eu comecei a verificar onde eu poderia também ter uma atuação um pouco mais presente. E aí foi onde, já alguns anos antes, eu estava na associação comercial e aí comecei a ter uma atuação muito maior dentro da associação comercial, visando exatamente isso. Tem que haver organismos e instituições que defendam o empresário e principalmente o micro e o pequeno empreendedor. E é o papel da associação comercial. Então eu milito lá desde 85 e em 90 eu tive esse dissabor. E quando você entrou em 85, quem que presidia? O presidente era o Guilherme Afife do Guilherme Afife. E ele, naquela época, ele também concorreu para ser deputado federal constituinte e depois concorreu em 89 para a presidência da República, naquela eleição soberana. Tinha o slogan, juntos chegaremos lá. E eu estava junto com ele todo esse período, mas em 90 eu tive esse dissabor e aí eu comecei a aumentar a minha participação dentro do mundo associativo, que eu descobri que era o melhor lugar onde você pode, juntos, defender as causas dos empresários e etc. Então, é um pouco as razões do que eu fui realmente me dedicar mais ao associativismo. Eu, portanto, estou lá há muitos anos, né? E a minha parte foi realmente acompanhar a associação, até me tornar vice-presidente, depois eu assumi a presidência por 2 mandatos anteriores, agora estou retornando a pedido até da nosso Conselho Superior e dos associados para fazer uma mudança na associação comercial. Eu também sou presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Nossa, aí é um e mundo, da né? Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Então eu tenho, sob o meu comando, uma rede
Fortíssima, né? Uma rede que está nos 26 estados e no Distrito Federal, que é composta de 2.300 associações comerciais e mais de 2 milhões de associados, micro e pequenas empresas, que na verdade é uma rede associativa única no Brasil, porque ela é independente, ela não recebe recursos do governo, ela é totalmente independente, ela é custeada pelos recursos privados, que vêm ou das verbas associativas, as contribuições associativas, ou dos serviços que a gente presta no balcão do empreendedor, que é muito interessante, viu, José Márcio? Vocês saberem que lá tem um serviço extraordinário para todas as empresas, para facilitação da burocracia, na junta comercial, certificado de origem, certificado digital, vários serviços que o empresário precisa conhecer e se associando à associação comercial, ele pode utilizar esses serviços. Então, a nossa estrutura ela é remunerada dessa forma. E nós também temos algumas empresas que a gente vive lá dos dividendos. Caso o Luiz comentou para mim, a Boa Vista Equifax é que nos dá dividendos para manter a parte institucional. Portanto, é um pouco esse é o mundo que a gente vive e a gente desenvolve, mas deixando sempre claro, são entidades políticas, não partidárias. Não temos nada com os partidos, mas é política na defesa do micro, pequeno e médio empreendedor, né? Você disse que vai agora reformular um pouquinho a associação, mas houve uma revolução no bom sentido com a adaptação do do Serviço de Proteção ao Crédito, que virou Boa Vista, abriu capital e parece que rejuvenesceu um pouco a associação, não? Não, na verdade, Luiz, é o seguinte, a associação comercial, a princípio, ela é municipalista. Todas as associações comerciais são independentes da nossa rede e são municipalistas. A ponto, se você quer saber o que está acontecendo lá em Macapá, eu ligo para o presidente da associação comercial, que é muito atuante, e pergunto como é que está aí, está indo bem o varejo, como é que está, etc. A gente sempre tem as informações na ponta. Então, deu um exemplo, né, sobre Macapá, mas isso aqui é o Brasil inteiro. Nós estamos ocupando mais de 85% do território brasileiro, nós estamos presentes. É a maior rede capilar, mas ela é municipalista. Muito bem. E eu estou fazendo um trabalho de integração desta rede e nacionalização da Associação Comercial de São Paulo, viu, José Márcio? Porque ela é a principal, é onde está a estrutura mais intelectual para a formação do conceitual e a defesa dos pontos que precisam ser propagados pela rede. Mas aí, Luiz, entre essas coisas, a associação comercial, como é da capital e a principal, ela tinha entre os seus atividades o Serviço de Proteção ao Crédito, o SCPC. Alguns anos atrás eu transformei o SCPC numa empresa, porque ela era um serviço. Um serviço que prestava associado, remunerava a nossa entidade, mas nós descobrimos que ela precisava ampliar. Então nós deixamos de ser um serviço e constituímos uma empresa que era a Boa Vista Serviços. E aí nós fizemos uma parceria com um fundo de private equity, e começamos a desenvolver a empresa, mudar de cultura, né? Se era um serviço que era prestado para uma empresa, não é muito fácil. Passamos alguns anos com essa mudança cultural, e aí quando a empresa estava muito bem organizada, nós fizemos um IPO, abrimos o capital da empresa, monetizamos a nossa entidade, evidentemente, e no segundo passo, assim mesmo tanto com o acordo com o fundo de private equity, mesmo quando abrimos o capital, sempre mantivemos o controle da empresa.
Aí, num outro passo, num outro momento, nós então fizemos uma negociação com a Equifax, que é uma empresa americana, onde nós vendemos o controle. E ainda continuamos com uma participação, mas isso é importante. Por quê? Porque nós detectamos que a empresa necessitava, então, para crescer, grandes investimentos em tecnologia. E se não fizesse uma parceria com quem entendesse, nós íamos ficar para trás, íamos ficar a perder market share aí do mercado. Então, fizemos essa parceria. Então, a empresa rejuvenesceu, está ganhando o mercado com o seu concorrente e estamos satisfeitíssimos, né? Até porque acho que ela tem trazido novos produtos e está oxigenando a rede. E para nós isso foi um fato muito importante. Fiquei curioso, eu não conheço a fundo haveria possibilidade de um processo parecido com esse que vocês fizeram, né? Prestando um outro tipo de serviço dentro da associação, não, ou não? Sim, a associação ela está sempre muito focada a examinar possíveis investimentos que possam trazer novos serviços. Eu sei que é da nossa área. Eu tive, alguns anos atrás, eu criei uma faculdade, a Faculdade do Comércio, que eu queria convidar vocês dois para conhecer. Ótimo. Faculdade do Comércio. Por quê? No âmbito da Associação Comercial? Está na Associação Comercial. Hoje nós eu difundi isso, temos mais de 120 polos pelo Brasil inteiro, EAD no caso. Aqui é presencial. É à noite, porque os comerciários trabalham durante o dia. Nós temos 300 alunos à noite presencial e quase 2.800 se considera o EAD no Brasil. Mas a gente tem nota 5 do MEC. Nossa. Inclusive, não só quando nós iniciamos, como na revisão. E realmente nós temos uma qualidade muito boa, viu, José Márcio? Porque a gente usa a inteligência artificial, tem toda uma estrutura, porque os nossos professores, os acadêmicos, não são da academia propriamente dita. Eles são profissionais do mercado. Entendi. Que vêm dar são do ramo mesmo. São do ramo. E aí os alunos são os comerciários, que estavam acostumados com o varejo, com a barriga no balcão, e agora aprendem lá, porque é uma faculdade voltada ao e-commerce, ao comércio digital. Entendi. Nós estamos preparando os comerciários para o comércio digital. Excelente. É muito interessante, os dois estão convidados para conhecer. Ótimo, excelente. Nós aqui descobrimos esse mundo digital, a nossa geração, posteriormente, né? E agora o podcast é um exemplo disso, né? Você atinge um número muito maior de pessoas, né? Você aqui essa sua entrevista é uma verdadeira aula, né? Então ela vai ter 10 mil, 15 mil visualizações. Se fosse numa sala de aula seria 35, 40 alunos, né? Então o mundo digital é espetacular por causa disso, né? A ressonância, né? Sem dúvida. Faz uma análise assim geral sobre o comércio hoje, que tem essa preponderância de comércio eletrônico. O que você acha dessa taxa das blusinhas, tudo isso aí sobre o comércio em geral? Bom, deixa eu, Luiz, colocar da seguinte forma. Vamos falar sobre o varejo. Né? Varejo, O varejo teve um golpe muito forte durante a pandemia. E as empresas, nesse período, tiveram que se endividar para poder manter os seus funcionários, tal, porque não era permitido trabalhar. Aí começa o comércio digital, sendo uma opção que as grandes empresas começaram a utilizar como uma alternativa nessa época. Durante a pandemia, teve realmente um crescimento muito grande do comércio digital, depois ele reduziu. Eu vou te dar um dado, é muito, muito aproximado. Ele chegou a chegar a 18% do volume de vendas no varejo usando o comércio digital durante a pandemia. Depois ele recuou para próximo de 12%, 13%, que era realmente o seu patamar. Hoje ele está crescendo novamente. Né? Hoje, novamente, cada vez mais,
o comércio digital ele está crescendo, voltando para os patamares que eu vou falar de 18% a 20% da venda total. Mas, na verdade, Luiz, o varejo ele não pode ficar apenas restrito ao comércio digital. Ele não é suficiente. Hoje, o varejo vive muito, não apenas como a venda física, é um centro de relacionamento. Ele mudou o conceito do varejo mudou. Então ele tem o e-commerce, mas tem o centro de relacionamento e a venda física, porque hoje as pessoas podem comprar no e-commerce, mas vão antes fazer uma consulta, vão verificar em loco como é que é o produto, experimentar. Ainda existe, né, vamos chamar, nesse nova forma de relacionamento, um novo modelo dentro do varejo. E é esse modelo que está hoje realmente prevalecendo. Agora, as empresas se endividaram e não conseguiram ainda sair do seu endividamento, porque podemos comentar aí agora com vocês os dois professores. É inadmissível você ficar num país com a taxa de juros hoje é 4,5%, 14,5%, mas ela beirou por muito tempo 15%. Né? E isso é decorrente de uma gestão temerária do governo que não está nem aí para os empreendedores, nem para o micro e pequeno empresário, que não aguenta, não suporta, nenhum negócio aguenta com uma taxa de 15% por longo prazo. Esses são remédios que não podem ser feitos desta forma. O governo devia ter uma responsabilidade fiscal e gastar menos, né, José Márcio? Você que é o craque no assunto. A gente pode até usar uma expressão, ele teve aqui, tem uma entrevista dele aqui no podcast, a expressão do André Lara Rezende: essa taxa de juro é um verdadeiro escárnio. Até nós colocamos no título da entrevista. É uma taxa de juro proibitiva, né? Realmente. Se fosse por um período curto, né? Mas ela está ao longo do tempo. Não, ela se perpetuou. Ninguém aguenta isso. Não existe nenhum retorno de capital, de nenhum investimento que cubra isso. Que cubra isso. Né? Então está havendo um grande desinvestimento. A não ser no tráfico país. de droga, aí pode ser. Mas fora isso. Bom, isso aí não se. Agora, está havendo uma grande inadimplência, tem grandes empresas indo para recuperação judicial. É uma pena o que está acontecendo no país. Então, isso aí. Agora, você sabe, deixa eu comentar. Nós da Associação Comercial, gostaria que vocês também conhecessem. Criamos há 20 anos atrás o impostômetro, que é um dado para que as sociedades soubessem quanto o Estado ou os governos arrecadam. E agora nós queremos o Gasto Brasil, o gastômetro, para saber quanto os governos gastam. Os números atuais estavam o seguinte: gasto até a data de hoje estava em 2 trilhões e 600. Arrecadação de impostos 1 trilhão e 800. Já estamos com mais de 500 a 600 bilhões de déficit. Não tem como. É um problema de descontrole do governo. O governo está matando a economia desta forma que ele está atuando. Se vocês quiserem conhecer, é interessante entrar no gastômetro, porque ela pega governo federal, os estados todos e os municípios todos. Se você quer ver como é que está a situação de um município qualquer do país, você entra, você vai conhecer quanto ele arrecadou e quanto está gastando, no que está gastando, que é uma forma do munícipe, do cidadão, poder fiscalizar o seu governante. Interessante vocês conhecerem. Interessante. Quando você falou da nova forma de varejo, uma coisa que me chama a atenção
é que hoje muitas lojas de varejo são um mero showroom. A pessoa vai lá, quer ver o produto, vê, examina, qualquer coisa, depois tenta comprar por via eletrônica, não? Quer dizer, é isso mesmo, viu, Luiz? É isso mesmo. Só que agora as lojas, você vai, ela é mais que um showroom, né? Tem lá um café, tem lá uma assistente para te dar uma orientação. Então ela não, você vai comprar uma camisa, você acaba levando a camisa, a calça e etc, etc, etc. Hoje existe uma outra forma de abordagem do varejo, né? E as grandes lojas, onde tem realmente o showroom, nas grandes lojas, ela tem, mas depois você vai comprar no e-commerce. Mas quem vende é a própria loja, né? Então, hoje existe, conforme eu falei, esse novo modelo, né, do varejo. Logicamente, as pequenas mas as pequenas fazem a sua venda e ela é muito mais uma venda de fidelização. Está acostumado a comprar, né? Você vai porque você está acostumado a comprar e do que realmente você escolheu um lugar para comprar, né? Mas o varejo tem muito disso. Doutor Kotait, uma coisa que eu ia perguntar antes e acabou passando. Você é um empresário bem-sucedido, fez fortuna de forma consistente e lícita. A tua atividade principal foi construção civil. E o teu pai já fazia isso? Não, eu me formei na engenharia, na Escola de Engenharia Mackenzie, e assim que formei, eu já tinha esse intuito de iniciar construindo, né, por iniciativa própria. Eu trabalhei durante alguns anos numa construtora chamada GTO, e depois de acho que uns 6 anos, aí eu criei a minha própria construtora e comecei a construir. O nome Kotait mesmo ou não? O nome da construtora? Não, Engetécnica. Engetécnica. Aí eu construí várias obras, tenho mais de 2 milhões de metros quadrados construídos nesses mais de 55 anos, né? Então é muita coisa e eu... E ganhou um bom dinheiro, né? Quer dizer, com isso tudo. Na verdade, oscila demais, viu? É um mercado extremamente... os investimentos, eles levam muitos anos. Até você comprar terreno, criar um projeto, construir, leva de média de 6 a 7 anos. Então, na verdade, você vai virando do giro, você nunca sabe se você está ganhando ou está perdendo. E teve períodos que você tem uma margem negativa. Mas enquanto você está girando, você consegue equilibrar. Mas vou dar um exemplo. Imagina, comentei com você em 1990, quando teve o sequestro do dinheiro, né? Naquela época nós tínhamos mais de 30 obras sendo executadas, tinha uma modalidade chamada preço de custo. E nessa ocasião, eu tinha mais de 2 mil funcionários trabalhando nas obras, que eram custeados pelos condôminos. Eram condôminos, não eram compradores, eu não tinha compradores, eram condôminos que compraram cada uma unidade. Existia fazia-se uma reunião condominial entre os compradores, lá os condôminos, e definia quanto ia desenvolver a obra, etc, etc, etc. Bom, na hora que o Collor fez o que fez, a Zélia fez o que fez, aí ninguém mais tinha dinheiro, então não tinha quem aportasse. E eu fiquei com os 2 mil funcionários. Nossa. Sem ter que... Então foi para mim um baque, por isso que eu contei o meu problema do baque em 1990 foi esse. Eu tive que arcar e resolver o problema de 2 mil funcionários não é mole. Tudo parado, né? Então foi um momento muito difícil da minha vida, onde tive que... E aí não tinha aquela mudança de cruzado para cruzeiro, não sei se você se lembra, e que... Inflação diária. Tudo que eu tinha ganho eu perdi nessa forma de tentar salvar a empresa na situação. E não teve ajuda nenhuma de governo, o governo nem... simplesmente sequestrou o nosso dinheiro. Loucura. E nós ficamos aí
tendo que resolver, mas isso já passou. E o seu pai era da atividade têxtil ou não? Meu pai, uma época ele teve uma indústria de calçados, mas a família do meu pai, basicamente, eles são de Garça, do interior da cidade de São Paulo, e trabalharam em fazendas de café. Eles tinham fazenda de café, e meu pai tinha, como era o único dos irmãos que ficava em São Paulo, ele fazia o comércio de café das fazendas que eram geradas lá pelos irmãos e pelo meu avô. Então, meu pai nunca teve nada com construção. Ele gostaria realmente, sempre pôs na cabeça, que queria criar uma construtora comigo, mas ele chegou a falecer antes de eu terminar meu curso de engenharia. Ele faleceu cedo, então. Muito cedo. Né? Mas Coração? não, teve um problema de cirrose hepática sem nunca ter bebido. Eu acho alguma hepatite mal curada na época, né? Isso foi uma coisa muito também triste da minha vida, mas eu tive que me recompor, né? E essa longevidade, você está muito jovem, tudo leva a crer que vai arranhar os 100. E você puxou do quê? Da sua mãe? Trunfo genético? Eu acho que sim. Sua mãe viveu bastante. Viveu mais tempo, até os 92 anos. Muito saudável, muito firme, muito ativa. E você herdou esse trunfo genético, né? Mas acho que meu pai faleceu mais por uma decorrência de uma coisa mal curada, né? Uma mal curada, uma hepatite mal curada. Antigamente, você sabe, não se tinha muita identificação, né, da doença. Tinha uma hepatite que falava não A, não B. Tal era a dificuldade. Vamos voltar um pouco para esse assunto de construção. Faz um panorama hoje sobre esse mercado na cidade de São Paulo, com muitas obras e muitos imóveis pequenos que são da Minha Casa Minha Vida, que tem incentivos de construir prédios maiores. Você acha que tem um excesso de construção desses apartamentos pequenos? Luiz, é o seguinte, o mercado imobiliário é um mercado extremamente interessante para análise do comportamental. Você tem, né? A grande questão é qual é a renda do comprador. Então você vai olhar a renda aqui do Brasil, ou do brasileiro, na cidade de São Paulo, você vai ver que ele ou tem um extrato de renda baixa ou de extrato de renda alta. O meio está um vazio. E cada vez mais, graças aos rentistas, ao mercado financeiro, cada vez mais está tendo uma acumulação de capital na renda alta e cada vez menos na renda baixa. O que controla a renda mais ou menos baixa estável é a baixa inflação. Temos que reconhecer que o Banco Central está trabalhando bem, apesar que a culpa não é do Banco Central, é do governo com déficit fiscal. Mas é importante deixar a inflação baixa para você manter o poder aquisitivo de renda. Ele é baixo, mas ele é estável. E daí você pode pensar, bom, o que eu vou construir? Para essa camada, ou Minha Casa Minha Vida, ou a pequena unidade, que cabe no bolso aqui. Ou, não, vou fazer o prédio de 1 por andar que pega na outra faixa de renda. Aí você vai ver que você não encontra pouquíssimos lançamentos nesse valor intermediário. E aí você vai ver que quando um lançamento é feito e tem sucesso, não passa um mês, tem mais de 50 na mesma, porque eles vão, é uma espécie de, tendo um sucesso, vai todo mundo atrás procurar tendo o mesmo sucesso. Efeito demonstração. Venda. Perfeitamente, é interessante isso. E aí você vai ver a Minha Casa Minha Vida, que é hoje onde se tem a maior concentração e aonde está se conseguindo realizar as vendas.
tem o pequeno, que, apesar, eu concordo com você, tá um volume exagerado de construção de pequenas unidades, vai sobrar, mas ainda é quem você consegue fazer a venda, por causa do ticket, por causa da renda, e especialmente o alto padrão, você consegue ter, aí você vai ver que tem bastante alto padrão sendo construído, principalmente ali pela República do Líbano, ali na Vila Nova Conceição, no Itaim, aonde você realmente consegue ter um padrão para capturar esse valor da alta renda. Tá certo. Você acha que... Você falou que você trabalhava com preço de custo. Hoje, as incorporadoras, elas tentam comprar terrenos à base de permuta e obter financiamento para construção. Você acha que isso é um modelo sustentável ou aquele sistema era melhor, antigo? O sistema preço de custo não existe mais. Ninguém, é raro ver alguém raro, fazendo, só com... Pode ser um grupo de amigos, né? Hoje você falou, a maioria dos terrenos, como tem preço muito alto, eles são feitos na base da troca de unidades prontas. Esse é o primeiro dado. E o segundo dado é que ele é lançado. Se o fluxo de caixa não é coberto pelas vendas e você é obrigado a entregar, porque você assumiu um compromisso com o vendedor do terreno, você vai para o financiamento. Agora, o que precisa nisso tudo é que o valor de venda do imóvel cresça, porque senão tem um retorno e aí quem comprou quer devolver, e aí a construtora entra numa situação muito difícil, inclusive aqueles que estão financiados. Então, é um risco econômico muito grande. O mercado imobiliário, que se viver da tomada do dinheiro de empréstimo, é um risco muito grande. Entendi. Agora, é interessante, né? O doutor Kutait chamou a atenção do Minha Casa Minha Vida. Grupos empresariais fortíssimos, né? MRV, a família Menin, né? Menin, um sucesso muito bom. Empresarial fantástico, né? E aí a escala, tecnologia, né? Equipe, que parece que tem uns filhos, sobrinhos, enfim. É um case, né? MRV. Há outras, né? Mas me vem à tem mente. outras, sim, É, tem outras, mas- mas são construtoras especializadas. Não dá para uma construtora que nunca fez e começar no Minha Casa Minha Vida. Essas Vai quebrar a cara, né? Vai quebrar a cara. As coisas são margem muito estreita. Tem que ter tecnologia, processo, organização E volume. e volume. E saber e ter realmente agilidade Produtividade alta. altíssima. Senão você não entrega no preço acertado, né? E vai ter prejuízo, né? Mas, como são poucas empresas que operam e o volume do mercado é muito grande, elas são rentáveis. Me explica uma coisa. Nos últimos 10, 15 anos, quase bastante incorporadoras abriram capital. E para algumas foi meio decepcionante, para alguns que investiram nisso no IPO, foi meio decepcionante, né, o resultado. Que empresa que te vem na mente agora, você falando isso? Hã? Que empresa te vem à mente, você falando isso? Você quer o nome da empresa? Não tem problema. Não, ele sabe, tem várias que estão não deram certo. Essa foi uma modalidade que surgiu, conforme nós estávamos comentando, uma época era preço de custo, outra hora era financiamento direto ao empresário. Aí surgiu, então, a abertura de capital para capitalizar as empresas, para poder desenvolver, então, os produtos, né? Muitas empresas fizeram isso, algumas com muito sucesso e outras com menos sucesso. Acontece que o que cria valor na empresa não é a produção, não é o resultado, é o banco de terrenos, é o ativo futuro que pode gerar Potencial. potencial.
É isso que cria valor na empresa. Então, a empresa, na verdade, para ela poder ter valor na Bolsa de Valores, ter valor de mercado, ela tem que ter um banco de terrenos que realmente dê a ela esse valor. Porque se ela só considerar, bom, eu estou fazendo esta obra, o resultado é tanto, mas eu não tenho mais terrenos, esse valor cai radicalmente. Porque na Bolsa, como você sabe, Luiz, ela funciona na expectativa futura de crescimento e de ganhos. Expectativa do VGV, né? Do VGV. Esse é o número mágico, o VGV, né? Todo mundo... E o Dr. Kotait continua construindo? Ou Continuo, mas estou nos últimos. Ainda tenho algumas construções, mas estou quase parando. Viu? Mas em residencial? Residencial e também escritórios, né? Eu ainda construo um pouco de prédios comerciais, mas eu já estou nas minhas últimas obras. Completando aí, você vai ficar só na atividade. Eu acho que já estou cansado, né? Essa é uma atividade muito desgastante, né? A gente sofre demais. Essa é uma atividade que o regime, a jornada de trabalho é 7x0, viu? É mesmo? Porque a principal dia de trabalho é o domingo, né? Porque você passa os plantões de venda para saber como é que estão, o sábado. Não tem esse negócio de 6x1, 5x2, né? É 7x0. É outra coisa. Faz um panorama geral sobre essas mudanças de horário de trabalho. O que você acha para o comércio? O que vai afetar especificamente? Nossa Senhora. Isso aqui é o seguinte. Quando você fala de jornada de trabalho, 6x1, não é uma questão de horas de trabalho. Tem muito mais coisas envolvidas. Tem a saúde, tem qualidade de vida, tem produtividade, tem custo do trabalho, tem segurança jurídica, tem inúmeros temas que envolvem o assunto. Tem tecnologia, tem organização empresarial. Então não é simplesmente falar, não, estamos reduzindo de 44 para 40 horas. Não são apenas horas. Então, esse tema, que está agora sendo discutido na Câmara dos Deputados, a tramitação, pelo menos, é questionável. Primeiro porque estamos num ano eleitoral. E transformaram isto numa bandeira eleitoreira. E, na verdade, nós não somos contra discutir o assunto. Nós vamos colocar todos os pontos e verificar, porque o governo fala, não, reduz, e o empresário assume isso. O varejo não consegue assumir. Imagina o varejo que tem... que o varejo, aí ele fala, você vai ter 2 dias de repouso, de descanso semanal remunerado. 2 dias, sábado e domingo. Bom, sábado e domingo é o dia que o varejo mais vende. Né? Então, é incoerente com as atividades. E quando você fala em atividades, são inúmeros setores. Tem o setor da saúde, os hospitais, tem o setor do comércio, como você falou, tem o setor aeronáutica, que as escalas são completamente diferentes. Tem inúmeras outras atividades que as escalas não são 6x1. Tem até escala que é 12x36, é o caso dos hospitais. Então, é um absurdo estar discutindo isso dessa forma. E outra coisa, a reforma trabalhista feita pelo presidente Temer deixou claro a negociação entre as partes. Por que eu não posso negociar com o meu empregador o meu horário de trabalho dentro daquilo que eu preciso, eu quero gerar minha renda? E o negociado prevalece sobre o legislado. Por que eu tenho que colocar na Constituição uma legislação engessando a jornada de trabalho? Não tem país que faz isso, é um absurdo, gente.
E o governo não está nem aí para nós. Desculpa falar isso, mas o governo devia ser um pouco mais responsável. Ele não é responsável, ele não está olhando para frente, vai deixar uma bomba muito grande e aí vão ter processos no judiciário para resolver o que o legislador deveria estar resolvendo, que é colocar esses pontos todos. Quer dizer, ele quer jogar a conta para o empresário, e o empresário fala, bom, eu não tenho como absorver isso. Ah, então o grande vai jogar no preço, aí vem a inflação. Aí a taxa de juros não vai cair, ela vai subir, Zé Márcio. Aí você chega e fala, tá bom, eu tenho um restaurante, eu preciso contratar um outro cozinheiro para trabalhar no sábado e no domingo. Pô, mas espera aí, eu tenho que aumentar o custo da refeição. Quem paga? É o consumidor, somos nós. O próprio trabalhador que acha que está ganhando vai ter um aumento de custo na própria alimentação. Ninguém está olhando isso. Então, mais uma vez, nós não somos contra, viu, Luiz, discutir o assunto. Mas vamos lá, vamos passo a passo. Como é que vai ser o custo do trabalho? Para quem vai assumir o custo? Depois, a produtividade. Tem que ter uma estrutura de investimento para poder ganhar produtividade, porque se está diminuindo o horário de trabalho, nós estamos reduzindo a produtividade. O texto falou em produtividade potencial. Doutor José Márcio, que é o economista, o que é produtividade potencial? Não existe. Eu não conseguia entender, mas o que é? Ah, não, ele vai ter uma produtividade porque ele vai ganhar mais tempo, então ele vai trabalhar melhor. Mas não é isso que ganha produtividade. Quando ele ganha, se tiver tecnologia, investimento, você melhorar os portos, melhorar o custo Brasil, melhorar as estradas, é isso que te ganha a transporte produtividade. urbano. O transporte urbano, ele fica 2, 3, 4 horas no ônibus para chegar no emprego. Isso é que melhora a produtividade. Eles não sabem o que fazem, eles só querem ganhar a eleição para não abrir mão do poder e o Brasil fica refém dessas loucuras que são feitas por um parlamento que deveria, eleito pelo povo, defender o povo e não permitir que o executivo viesse com essas loucuras. Doutor Coutat, eu ia fazer uma pergunta de ordem mais espiritual, mas vou deixar para a próxima, essa da ordem espiritual. Vou ainda ficar na ordem política. Se o senhor pudesse fazer uma análise de dois políticos. O senhor conviveu mais proximamente, porque eu sou até admirador do talento dele. Esse primeiro que eu vou perguntar, o senhor acho que foi secretário de Relações Internacionais quando ele era prefeito, né? Se o senhor fizesse uma análise do Gilberto Kassab, que está aí vivo, atuante, importantíssimo na vida política nacional, e do Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Posso só responder uma Sim, coisa claro, que o claro. Luiz, sobre a taxa das blusinhas, do varejo. Isso é fatal para o varejo. Nós conseguimos, depois de muito esforço, que houvesse o imposto de 20% sobre a importação de produtos de valor até $50, que vem da China principalmente. Bom, então o varejo conseguiu, de certa forma, se equilibrar. Agora, por uma medida eleitoreira, tem uma medida provisória, veja que loucura, que derrubou os 20%. Então, agora podemos comprar à vontade da China, apoiando o empregador chinês, lá, né, o trabalhador chinês, empregador, e vamos importar aqui os produtos abaixo de $50 isentos. Então, nós pedimos, ok, já que é assim, medida provisória, dê ao varejo brasileiro também a condição de isonomia para não ser taxado, livre de impostos, com os produtos até R$250. Resposta, silêncio total. Como é que um varejo que emprega, gera emprego, paga os impostos, sustenta o Estado, vai conseguir sobreviver?
Então, eu só quis completar a tua isso ideia mesmo. do varejo, tal da taxa das blusinhas, Sim. né? A remessa conforme. Então, só para você ver, Luiz, é muito sério o varejo hoje, que ele é pego pela 6x1, porque o varejo trabalha no 6x1. Trabalha até 7x0, ele quer gerar renda, ele trabalha na venda, é vendedor, ele não está produzindo nada. Segundo, a taxa da blusinha, que é fatal para o varejo. E terceiro, a reforma tributária, então, vem fechar com chave de ouro. Vamos começar a ver o fim de várias empresas no varejo, porque ninguém vai aguentar. Se somar então com a taxa de juros, né, José Mário? Não sei onde nós vamos parar. Quer dizer, essa nova reforma tributária que entra em vigor em 27, aparentemente para o comércio Uma é loucura. ruim. Uma loucura total para o comércio e serviço. Ela foi feita para a indústria, né? Eu acho inacreditável como o Brasil quer retomar a substituição de importações lá no varejo, na contramão do mundo. Mas isso aqui é outra coisa para a gente, outra hora para a gente discutir. Eu vou para a pergunta do meu querido José Márcio. Bom, Eu acho o Kassab uma figura interessantíssima, importantíssima, né? E a capacidade política é um fenômeno, né? Então, Olha, o Kassab e depois o FHC. o Gilberto Kassab, que eu conheço muito bem, acompanhei ele há muitos anos, ele tem uma visão de Brasil. Ele é um dos poucos políticos, viu, José Márcio, que eu te diria que ele tem essa visão de um nacionalismo e de uma visão realmente voltada ao Brasil. Ele, na verdade, é um presidente de um partido que ele tem que se equilibrar, porque o partido, que é o Partido Social Democrático, ele tem um grupo que mais para o sul, vamos supor, São Paulo para baixo, que é mais centro-direita, e tem um grupo de Minas para cima, que é mais centro-esquerda. Então, ele, como presidente de partido, age com muito equilíbrio para não ficar contaminado com nenhuma das vertentes. Porque o Brasil, ele é isto. Você não pode querer que o Brasil tenha uma única forma de pensar. Então, respeitamos as formas de pensar, inclusive da esquerda. Não, nós respeitamos, nós achamos errado, por exemplo, como eles agora querem atropelar e a qualquer forma aprovar a 6x1 por motivo eleitoral. Isso nós achamos errado. Mas nós respeitamos a opinião política e a ideológica de todos. Vamos discutir. Nós temos as nossas, eles têm as deles, vamos sentar e discutir. Nós não temos... realmente respeitamos todos. E o Gilberto é isso. Ele respeita a posição de todos. Tem no seu quadro políticos mais de centro-esquerda, outros de centro-direita. Ele se equilibra nisto para ter um partido com a cara do Brasil. O Brasil não é uma cara só da esquerda, e muito menos da direita, né? É um partido eclético. O Brasil ele é eclético. Ele tem as várias vertentes e você precisa construindo isto para que você chegue numa convergência e tenha uma boa proposta de país que saia dessa discussão, não só mais à direita sobre liberdade econômica, mas também um pouco do social nessa história, nessa convergência das ideias. E, na verdade, ele é um pouco isso. E ele tem e é uma pessoa que se dedica 24 horas à política. Ele procura conversar com todo mundo, ele tem uma abertura muito grande, ele tem uma visão muito clara da política, sabe aonde não tem que se meter porque ali deve ter alguma confusão, e sabe aonde ele tem que apoiar porque ali realmente é bom.
E agora, José Márcio, ele percebeu que existe uma safra nova de políticos que estão surgindo, principalmente os governadores, né? O governador do Rio Grande do Sul, que agora deixou, ainda continua lá, que é o nosso Eduardo Leite. Foi meu aluno aqui. Muito bom, muito bom. Muito legal. O governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, né? São pessoas espetaculares, são nova frasta, nova onda de safra de governadores e de políticos que começam a enxergar os problemas sociais e verdadeiros do Brasil para construir um novo Brasil. Então, portanto, ele está muito vinculado a isto e procura fazer da política a expressão de que, como ele enxerga, ele quer transmitir isso para a sociedade. E aí vem um pouco aquela nossa conversa inicial, nós estávamos conversando, quer fugir desta polarização. Essa polarização está destruindo o país, porque ninguém enxerga o que fazer com o país. O que ele fala sempre, eu sempre encontro com ele, nós precisamos ter uma opção, porque se nós não tivermos um plano para o país, nós não estamos entregando à população nada para votar. Vai continuar votando nos dois populistas. E um alimenta o outro. No Lula e no Bolsonaro, sem que haja saber o que vai acontecer para frente. E é uma loteria. Portanto, eu acho o Gilberto Kassab não só o político mais comprometido com o país, e às vezes não é compreendido, e é o erro que cometem porque não compreendem ele. Quem não compreende quer ter alguma vantagem nessa sua ação individual. E ele é uma pessoa comprometida com o país, quer encontrar soluções, quer encontrar... E eu vou dizer, nós temos uma ação com ele muito grande, que nós já sabemos o que é, José Márcio. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo uma época de uma crise moral sem precedente. E ele está na política incomodado com isso, e ele se afasta dessa crise moral e chega sempre para mim e fala: nós precisamos mudar o processo eleitoral para reconquistar o controle e não permitir mais que haja esse tipo de desmandos na esfera aqui no Brasil. E nós precisamos, né, iniciar o processo. E aí nós precisamos melhorar o Congresso Nacional, tanto que nós estamos trabalhando muito para eleger pelo menos 100 deputados que possam ser uma bancada dos empresários, porque não existe mais, viu, Luiz? Acabou a banca, os empresários não estão mais lá presentes. Mas uma bancada de empresários que não se eleja 100, nós estamos escolhendo 100, mas que se eleja 50, 40, para formar uma bancada que possa defender as teses empresariais, a liberdade econômica. E ele fala o seguinte: isso é fundamental que a gente faça e que a gente aprove o voto distrital. Misto, porque o puro não consegue. Esse é um caminho. Nós temos que traçar um caminho, uma estratégia para ir arrumando o processo eleitoral brasileiro, porque senão nós não vamos conseguir corrigir a crise moral. Porque a crise fiscal, vamos pôr o Zé Márcio lá, ele resolve. Qualquer outro problema, a gente resolve. Agora, a crise moral não é fácil. Você tem que limpar todo mundo. Você não consegue fazer isso. É um processo de substituição e de mudança de mentalidade. Por isso que eu acho que, além de tudo que você falou do Gilberto, ele é muito voltado a tentar resolver esses problemas. E ele muitas vezes não é compreendido, porque ele, para ter um partido forte, ele é obrigado a estar
nesse equilíbrio, mas ele tem uma visão clara. Ele está lutando muito e eu acho que ele está conseguindo caminhar junto à Câmara e ao Senado a aprovação do voto distrital misto. Doutor Kutait, eu vou pedir para o senhor mudar o político que eu falei aliás, a excelente análise que o senhor fez, gostei muito da análise que o senhor fez do Gilberto Kassab. Mas trocar o FHC, a sua análise sobre o Lula. Eu vou fazer uma observação antes da sua resposta. É um país com mais de 200, sem fazer uma crítica direta, a sua análise vai ser mais ampla. Um país com mais de 200 milhões de habitantes. Eleger uma pessoa só, 5 vezes, estou pondo 5 porque eu estou dizendo que Dilma foi frontispício do Lula, né? É uma excrescência isso, né? 5 vezes. E ainda agora é candidato a mais uma vez, né? Quer dizer, como é que o senhor analisa, do ponto de vista de distanciamento e a tua capacidade política e analítica? O senhor foi senador da República. Como é que o senhor vê essa figura, Luiz Inácio Lula da Silva? Nós precisamos separar duas coisas. Primeiro, a figura do presidente Lula é um dos populistas que nós temos. E nós temos um outro populista que surgiu, que é o Bolsonaro. Esse populismo você não constrói, não é da noite para o dia, você vai construindo realmente dentro da sua história, do seu desempenho. A primeira eleição do Lula, ele foi eleito e era uma novidade, era, quem sabe, até um desejo da sociedade. Até você falou no Fernando Henrique Cardoso, até o próprio Fernando Henrique queria que um trabalhador assumisse, estava nesse contexto. Até o Fernando Henrique, eu acho que ajudou o Lula a se eleger, até eram parceiros antigos da disputa de volta à democracia, etc. Acontece que o Lula realmente é um personagem extremamente interessante, sedutor. Se conversar com você aqui meia hora, você já fica apaixonado por ele. Ele é um sujeito extremamente dado a... Só que trouxe junto a estrutura sindical e corporativista do PT. Isto é que começou a transformar os governos dele, onde ele tinha uma liderança, tinha essa forma aberta de conversar, tinha esse diálogo muito tranquilo, mas trouxe com ele essa forma pesada do sindicalismo e do corporativismo, que começou a organizar o poder, o sistema. No primeiro ano de mandato, teve a questão do mensalão. Agora estou falando do PT, não do Lula, do PT. O mensalão, porque a estratégia do PT, o Lula é um grande figura, uma personagem desse processo, mas a grande estratégia sempre foi do PT e dos membros lá do PT. Não vou nem citar, que você sabe quem são. E aí o mensalão quase derrubou o governo, conseguiram se sustentar e o Lula foi reeleito. A figura do Lula segurou tudo e aí o PT continuou, de certa forma, ocupando o governo de um... E aí eles viram que o mensalão não dava mais, porque não vão pegar mais o dinheiro na caixa do governo, e foram para o Petrolão, para Petrobras, aquela história toda que deu no que deu a Lava Jato. O Lava Jato. E aí veio a Dilma, onde a figura do Lula elegeu a Dilma, não foi o PT, né? A figura do Lula elegeu a Dilma, tanto que o ganhou do Aécio por uma margem pequena, né? Na reeleição. Na reeleição. A reeleição dele foi muito pequena. Na primeira, o Lula tinha a maioria, o Lula elegeu ela. Elegeria qualquer um. E aí, na reeleição,
O Aécio foi porque ele sai do primeiro mandato do segundo mandato com 80% de aprovação. uma, tal. Mas era, mesmo com com o Petrolão, tal, impressionante, mas é a figura dele. Mas a estrutura aqui que ocupou, né? Que, de certa forma, teve um aparelhamento do Estado. O PT aparelhou o Estado e o Lula era o grande figura realmente sedutora. Aí veio a Dilma, veio o que veio, déficits fantásticos e tal, caiu a Lula, entrou o Temer fez um melhor governo, porque veio com um projeto de país, a ponte para o futuro, etc., a reforma trabalhista, preparou a reforma tributária, a reforma previdenciária, etc., foi muito bom. E também foi atacado, de certa forma, nas costas pelo PT, que tinha perdido ali o poder e tal, mas estavam, de certa forma, estavam lá, aparelharam o Estado e estavam presentes lá. Você não consegue mudar isso aqui. Aí entrou o Bolsonaro naquela questão da facada, o Bolsonaro ganhou, e aí sim, mudou uma outra forma de fazer o governo, aí entrou o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, fez inúmeras reformas microeconômicas que ninguém conhece, que ninguém lembra, que ninguém cita. Quem preparou o governo do Lula foi o Paulo Guedes fazendo as reformas. Eu conto várias reformas que ele fez, a lei da liberdade econômica, né? E outras, né? Ele fez várias reformas microeconômicas que deram sustentação para o governo do Lula, quando o Lula ganhou. E o Lula ganha quando? Numa disputa. E interessante, doutor Cotati, que o Paulo Guedes, que não é um político, é um tecnocrata, teve uma habilidade, porque eu estou lembrando, o senhor estava falando, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, saiu. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu. N ministros tiveram problema no relacionamento com o Bolsonaro, que é uma figura difícil, uma personalidade difícil de se conviver. E o Paulo Guedes passou incólume. Né? Interessante isso. Mas o Paulo Guedes, ele, além de ter a confiança do Bolsonaro, era um confidente do Bolsonaro. Por exemplo, até o nosso professor, que foi secretário da Receita, o Marco Sintra Cavalcante, trombou com coisa. E o Paulo Guedes é impressionante, né? A habilidade política dele, né? Não só tecnocrata. Mas eu sinto muito eu até chamo às vezes de um gênio. Tem um conhecimento, uma inteligência fora do normal. E como ele veio aplicar a lei da liberdade econômica, vamos supor, o liberalismo na economia, nos conceitos, isso fez uma mudança radical no que estava sendo feito anteriormente. Pouca gente tem noção do que aconteceu. E aí o Bolsonaro se tornou um outro mito. Estão ficando dois mitos, porque ele mudou completamente a forma de fazer. E aí, quando o Lula volta, o PT volta novamente, aí aparelha de vez o Estado. O Estado hoje está completamente aparelhado e dificilmente quem ganhar a eleição, eu nem sei quem vai ganhar, dificilmente você vai conseguir quebrar esta estrutura aparelhada do Estado. Por isso, que aí eu volto a falar da importância da visão clara do Gilberto Kassab, que nós precisamos ter um processo para, aos poucos, ir reconquistando reconquistando o poder do Estado para se tornar independente. Tá? Não pode estar na mão porque você não consegue fazer nada hoje se não tiver na estrutura do poder, que quem comanda é o PT. Luiz, temos ainda o que? 10 minutos? Você vai fazer uma pergunta? Rápido. Não, eu queria... Então faz o primeiro. Perdoa. É que ainda está nessa linha. Falta falar do FHC, né? Não, aí eu troquei. Até, tadinho, está desligado, né? O FHC está desligado, né?
Eu ia perguntar, doutor Kotait, se você pudesse fazer um prognóstico, na sua avaliação, com a tua experiência política, empresarial, você já viu tantas coisas. Nós estamos hoje é dia 27 de maio, a eleição é em outubro. Sem entrar no parti pris, mas pela sua experiência, o teu feeling, você acha que quem pode levar? Zé Márcio, pela tua experiência. Deixa eu dizer uma coisa. O importante não é quem, é o quê. O que o futuro presidente da República vai fazer com o país? As empresas querem saber não quem, o que vai ser feito com o país a partir de 1º de janeiro de 27, porque até 31 de 2 nós sabemos como vai ser. Quem, o que vai ser feito, qual é o projeto, o que esperamos, qual é os caminhos que o país vai... Será que o país vai conseguir recuperar o tempo perdido atual nesse novo mundo? O mundo está complexo. E o Brasil está totalmente fora desse mundo. Quem é que vai comandar e qual é o seu projeto? Qual é o projeto de país? Qual é o plano que nós vamos ter para o país? É isso que nós queremos saber. Não, mas com a tua experiência política, teve esse episódio aí do Banco Master, né? E o financiamento do filme, etc. Na minha avaliação, eu acho que isso, como há um distanciamento temporal para outubro, eu estou achando que isso não vai afetar lá. Está afetando agora aqui, né? Quer dizer, eu queria que se eu pudesse ser, para a minha experiência, sem entrar quem é o teu candidato, não é isso? Pela minha experiência e tal, eu acho que... Não, eu acho o seguinte, tem 3 opções. Os 2 populistas e uma terceira via. Não tem outra. A terceira via pode subir? Pode chegar? Pode subir, desde que haja a condição de uma unidade e de apresentação de um plano para o país, onde ele passe a convencer os eleitores que ele tem uma proposta para o país que satisfaz a melhoria de vida das pessoas. Senão, vai ser Fla-Flu ou São Paulo e Corinthians, como você quiser chamar. Aí vai ficar só entre Lula e Bolsonaro. Quando eu falo entre Lula e Bolsonaro, não é o Flávio, é Lula e Bolsonaro de fato. Se vai ser o Flávio Bolsonaro, ok, mas a disputa é do Jair Messias Bolsonaro contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a disputa. E a terceira via que está correndo aí por fora, e realmente apresentasse um plano para o país, desse esperança para os jovens, mostrasse que tem uma nova opção de oportunidades para o país, de crescimento, de mudança de cultura, de mudança do ambiente, que pudesse ter desenvolvimento econômico, geração de renda, mais educação, mais segurança. Se tivesse um projeto e um plano que a gente pudesse, eu acho que poderia surgir uma terceira via. Faz um rápido comentário sobre o comércio nos shopping centers. Me parece que hoje eles estão alugando lojas para academia, para centro médico. Estaria diminuindo o número de comércio, de lojas, você acha ou não? Não, na verdade, Luiz, é o seguinte, construiu-se muitos shopping centers, né? Então tem uma opção muito grande de shopping centers, e hoje os shopping centers, na verdade, são centros de recreação. Você está num sábado, domingo, você vai sair com a família, tal. Em primeiro lugar, vai para um shopping center, onde você vai passear, vai almoçar, Então, os shopping centers se tornaram centro de recreação e de convivência e de encontro. Os jovens marcam encontro num shopping center. Então, o shopping center em si, hoje, está cada vez mais ampliando as suas áreas, não apenas para lojas, né?
e sim para outras atividades, para congregar cada vez mais as pessoas. E aí vem a academia, onde as pessoas se encontram e vão lá para a academia, tem cinema, tem teatro, tem vários tipos de atividades, né? Para que você possa ter cada vez mais a confluência das pessoas e o encontro delas num ambiente de segurança. O shopping, quando você vai falar que vai sair, vai porque tem segurança. O shopping traz segurança, traz ambiente bom, ar-condicionado, Segurança, as vitrines estacionamento. com estacionamento, comodidade. Então o shopping center hoje é muito isso, viu, Luiz? Além das vendas, evidentemente, mas a área de restaurantes, ela é fundamental hoje para atrair cada vez mais os consumidores. Deixa eu só mais uma pergunta. Fala um pouquinho sobre a tua experiência política no Senado. Bom, você sabe que eu, nessa minha atuação na Associação Comercial de São Paulo, na época, nós estávamos ligados ao Gilberto Kassab também, que o Gilberto Kassab era do Fórum dos Jovens Empreendedores da Associação Comercial. Então, conheci ele lá. Ele era jovem, né? Era estudante de engenharia e de economia também na USP. Ele era estudante de economia, de engenharia também. E aí ele era jovem e ajudou muito na campanha do Guilherme Afif a presidente. Nós trabalhamos juntos nessa campanha. Depois, né, nós tínhamos na época um partido chamado PL. Não é esse PL de hoje, era um outro PL, né? Partido Liberal, mas era um outro partido. Quando o Guilherme Afif deixa o partido ficou na mão do Gilberto Kassab e eu ajudando. E aí, eu tinha minhas empresas lá, ajudava ele e tal. E aí ele chegou para mim e ele começou então a falar, bom, um de nós dois tem que ser o político. Então ele começou a falar, não, você, eu sou empresário. Então ele começou a sua carreira política. Foi candidato a vereador, se elegeu, depois deputado estadual e assim por diante. Mas sempre quem deu, vamos supor, uma base de sustentação para ele, de começo de conversa, sempre foi o mundo associativo. Não foi a associação, foi o mundo associativo. Muito fácil, vou fazer campanha. Escuta, o Zé Márcio, você que é presidente da Associação em Piracicaba, dá para você arrumar um grupo aí que eu quero fazer uma palestra? Então o mundo ele se incorporou no mundo associativo e começou a desenvolver a estrutura política dele. Eu acompanhava, no fundo. E nessa história toda, o Romeu Tuma, ele era secretário da Receita Federal, queria ser candidato. Me procurou, falou, olha, eu sei que você é ligado ao Gilberto Kassab, ao PL, eu quero ser candidato ao Senado. Ele, tá bom, vou conversar com o Gilberto. Aí o Gilberto falou, olha, tá bom, então podemos, mas ele precisa pegar de suplente o presidente da Associação Comercial de São Paulo. Porque, que é, na verdade, aonde a gente... O esteio dele. Conversamos com ele, topou, ele foi candidato ao Senado pelo PL, e o vice, e o primeiro suplente foi o presidente. O presidente, na época, o Lincoln da Cunha Pereira. Passaram-se 8 anos, ele já tinha mudado de partido, todo mundo, o Gilberto também, estavam no Partido Democrata, né? O PFL, na verdade. Foi para o PFL, o PL, a turma do PL passou para o PFL, e aí passou-se 8 anos, o Romeu Tuma falou, quero ir para a reeleição, mas quero o meu vice,
que seja indicado pelo associativismo, pela Associação Comercial de São Paulo. O presidente era o Alencar Butti. Ele falou, eu não quero, mas tem aqui o meu vice-presidente, deixa eu conversar com ele, que era eu. Aí ele falou, não, desculpa. Aí ele falou, o Romeu falou, não, mas eu gostaria que fosse ele, porque ele é que me indicou na origem. Tanto o Alencar como o Gilberto, na hora, aqueceram positivamente, e eu acabei sendo o primeiro suplente do Romeu Tuma. E aí acompanhei o Senado, aprendi o Senado com o senador Romeu Tuma, que foi espetacular. Ele não só abriu o gabinete, como... você na condição de vice... Já estava lá, suplente, estava lá, ele me abriu o gabinete, questões importantes do empresariado, ele me chamava, eu participava, eu ajudava a dar suporte técnico. Você exerceu a senatoria quase como suplente? Não, estava lá quase... enfim, várias, não vou dizer que todo o tempo inteiro, mas pelo menos 2, 3 vezes por mês eu estava lá em Brasília com ele, discutindo, principalmente quando tinha temas envolvendo o empresariado que tinha que ter suporte técnico. Bom, que eu trazia da base da associação comercial. Mas aí ele veio a falecer e eu assumi. Quando eu assumi, eu já estava lá acostumado. Então, eu já estava acostumado com meus pares, já tinha uma liberdade tranquila, porque o partido, o PFL, que depois virou Democratas, tinha Marco Maciel, tinha pessoas maravilhosas, né? Hugo Napoleão. Hugo Napoleão. Heráclito Forte. O Heráclito é do conselho, né? Do meu conselho político, eu pus ele no conselho político. Então, tinha político de primeira ordem, né? Com que eu consegui também aprender, mas eu já convivia com eles. E aí eu consegui fazer, no tempo que eu tive lá, mais de 20 projetos. Consegui aprovar alguns, né? Muito num difícil. Tempo curto, né? E num tempo curto, né? O nosso tempo está no fim. Está no fim. Cabe uma última pergunta. Não, só quero falar. Eu quero dizer para vocês, foi a melhor experiência da minha vida ter sido senador. Eu aprendi muito, mas eu vou dizer o que eu aprendi. Aprendi o que é o Brasil. Porque a disparidade... Não, destaquemos, não é pouca coisa ser senador da República. Nem? Não é pouca coisa ser senador. Não. Parabéns, né? Mas eu aprendi o que é o Brasil. Eu era paulistano, provinciano, aprendi e enxerguei o que era o Brasil na convivência com os demais senadores, na discussão. Todos me convidaram para conhecer seus estados. Aí eu tive lá no Senado uma visão clara de todas as questões, diferenças culturais, diferenças sociais, o que é o brasileiro, a falta de educação de um lado e muita educação do outro. Ou seja, deu para mim uma visão de Brasil, foi a maior escola da minha vida. Interessante. Por favor, pode terminar. Se você pudesse... Você já destacou uma experiência de ter sido senador. 2 experiências mais extremamente felizes, né? E 2 episódios traumáticos ou que levaram a questionar a condição de existência humana, enfim. Se você quisesse fazer uma reflexão espiritual, né? Nós estamos aqui, somos... para lembrar o filósofo Heidegger, ser para a morte, né? Quer dizer, que você fizesse um depoimento assim, mais de ordem espiritual, a partir de experiências vividas, né? Nós estamos aqui na vida, quem não aproveitar a vida para entender que o mundo espiritual não sabe o que está fazendo na sua trajetória da vida. Eu não sou espírita, mas sou espiritualista. Acho que todos nós temos uma missão aqui, cada um temos que cumprir, e acho que existe um governo em planos superiores que
comandam a vida aqui na Terra. E acho também que a Terra está nessa mudança, deixando de estar na terceira dimensão, indo direto para a quinta dimensão. Nós vamos ter grandes invenções. Essas invenções não vieram do nada. A inteligência artificial não está aí para atrapalhar a vida, ela está preparando realmente uma nova geração. Tanto que quem nasce, eu vou colocar a partir do ano 2000, ou um pouco mais, do 2010, já nasce tecnológico, já nasce digital, né? E nem precisa dizer. Nós aqui, sinceramente, não vamos. Maior esforço que a gente faça, nós não vamos conseguir nunca, porque não está no nosso DNA. E nós somos objetos, ou somos pessoas de uma raiz, né? Uma geração de raiz, a sexta raça raiz, que não está preparada para nada disso. Quem nasce na sétima raça raiz, que já está preparada, é que vai entender o novo mundo. É essas pessoas que estão sendo preparadas. Então, dentro dessa espiritualidade, eu julgo que todos nós temos não só uma missão, e temos um papel a desempenhar, principalmente na responsabilidade com o outro, com o terceiro, com a sociedade. Eu sou muito conservador, tenho princípios, tenho valores. Valores esses que eu divido com meus pares na associação comercial, mas eu sou realmente muito. E eu acho que o mundo precisa ter pessoas que consigam ter esta formulação, porque precisamos ter um mundo diferente. E, na verdade, eu acredito muito que as forças espirituais, dentro da minha espiritualidade, tendem a formar essa governança para fazer as mudanças aqui na Terra. Tanto que estamos indo para um plano, minha opinião, já para a quinta dimensão. Estamos indo aqui no caminho, né? É um processo longo. E deve haver uma grande mudança nessa, como tem uma governança fora, deve ter grandes mudanças, né, na estrutura organizacional nós não podemos estar vivendo toda essa loucura que nós estamos vivendo por nada, né? As guerras, uma loucura o que está vendo. Isso aqui tem que ter um desfecho. Eu acho que vai ter uma grande mudança, né? E, na verdade, são as novas gerações que vão estar mais preparadas para poder conviver no futuro. Então, mas eu acredito muito numa estrutura... E o senhor é cristão, não? Sou cristão. Cristão. Sou cristão. Acredita em Deus? Sou cristão. Mas espiritualista. Bom, nós temos que agradecer. Muito. Excelente. Uma honra para nós, uma verdadeira aula de Brasil, de atividade empresarial. E fica aqui o convite para o senhor voltar, né? Na hora que vocês chamarem, vocês... O senhor gostou da entrevista? Muito, ainda mais se rever, viu, José Márcio? Uma honra para mim. Obrigado. Uma honra, viu? Uma honra. E até a próxima. Obrigado, né? Luiz. Obrigado. Sempre às ordens.